você já assistiu o filme Os Estranhos, vai perceber que ele poderia muito bem ter sido tirado dessa história real. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro, misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros casos que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E como vocês devem ter percebido, tem uma novidade agora no canal que eu tô muito feliz. Tem um quadro novo, que é um relato assustador. Na verdade, posso te contar um relato assustador, em que eu tô recebendo convidados toda semana pra me contar histórias bizarras da vida deles. Então, eu espero que vocês gostem desse novo quadro. Entrem lá, vou deixar no card pra vocês, caso vocês ainda não tenham assistido o primeiro episódio. E agora, sem mais enrolação, bora pra história. Bruce e Melinda Plaskovic criaram seus filhos na cidade de Strongville, em Ohio. Eles tinham 2 filhas, a Megan e a Anna, e um filho chamado Kyle, que tinha síndrome de Down. Ele não falava, mas ele era muito apegado na mãe, a Melinda, que era quem passava mais tempo junto com ele. A Melinda era muito querida na comunidade. Ela era professora na escola e também treinava o time de futebol feminino. E ela era conhecida como sendo muito carismática, ela era uma pessoa muito bondosa, aquela que as meninas iam para pedir conselhos. Então, todos eles moravam na mesma casa e quando uma das filhas, a Anna, começou a namorar um cara chamado Jeffrey, ela acabou engravidando. Ela estava prestes a se formar do ensino médio quando ela engravidou e os dois decidiram noivar. Como eles iam se casar e eram muito jovens, eles não tinham muito dinheiro. A Anna até trabalhava como garçonete no Applebee's e o Jeffrey fazia um trabalho de meio período, mas estava longe de ser o suficiente para eles conseguirem bancar uma nova família. A Melinda e o Bruce, vendo aquela situação e, é claro, querendo o melhor para a filha deles, ofereceu para que o casal morasse, pelo menos por enquanto, no porão da casa. Assim eles poderiam continuar trabalhando, ganhando dinheiro para eventualmente comprar ou alugar uma casa própria. E todo mundo se deu muito bem com o Jeffrey, ele era uma pessoa bem descontraída e parecia que era a peça que faltava na família. Então agora a gente tem todas essas pessoas morando no mesmo lugar. A casa era bem grande, tinha um grande quintal, assim, um gramado que você olhava. Era uma das poucas casas que tinham esse gramado bem grande em volta. Lembrando que essas casas nos Estados Unidos, vocês sabem que não tem muro, então basicamente qualquer pessoa consegue chegar até a porta da frente. Mas de repente, durante 16 meses, essa família que era tão adorada na comunidade começou a ser aterrorizada por pessoas que a gente não sabia quem era. E eu não sei vocês, mas o filme Os Estranhos é um dos filmes que me deixa mais assustada, porque são basicamente... Bom, eu não vou dar spoilers, depois eu falo sobre isso. O primeiro evento aconteceu quando Jeffrey e a Anna estavam sozinhos jantando. Eles estavam dentro da sala de jantar da família e nessa sala tinha uma grande janela que permitia que você visse do lado de fora. Nessa hora, a Anna estava terminando de pegar os pratos na cozinha para levar para mesa. E aí ele ficou observando aquelas 3 figuras que pareciam estar encapuzadas e ele estava tentando entender o que eles estavam fazendo ali, se eles estavam olhando para casa ou não. E ele percebeu que os 3 estavam simplesmente parados, olhando fixamente para aquela janela. Parecia que aquelas pessoas ali fora sabiam que eles estavam ali dentro e estavam tentando entender o que estava acontecendo, talvez eles quisessem entrar. Ao mesmo tempo em que eles usavam um capuz, parecia que eles estavam com máscaras para não permitir que as pessoas de lá de dentro identificassem quem eles eram. O Jeffrey ficou bem assustado, ele ficou por um tempo tentando entender e mostrar que ele estava vendo aquelas pessoas para ver se elas iam embora, só que elas simplesmente não saíam. Então ele deu um grito e chamou a Anna, que veio correndo da cozinha. Mas parecia que essas figuras finalmente perceberam que era hora deles irem embora e quando a Anna chegou até a janela, eles não estavam mais lá. É claro que esse foi um encontro estranho, mas como tinha sido a primeira vez, eles decidiram deixar pra lá. Pensaram que talvez pudessem ser uma garotada da vizinhança que tava pregando alguma peça. Mas mal eles sabiam que seria só o começo. Em uma próxima vez, a Anna tava no porão onde ela morava com o marido. Ele tinha saído pra trabalhar e ela viu que alguém tava tentando abrir a maçaneta da porta. Essa porta do porão dava pro lado de fora. Era como se fosse uma porta dos fundos da casa. E como o porão tinha sido adaptado para eles morarem ali, também tinha uma janela onde ela conseguiu abrir a cortina levemente para ver quem tava do lado de fora. Afinal, se a pessoa tava tentando forçar a porta, talvez era o Jeffrey que tinha esquecido a chave. Apesar dela ter chamado pelo noivo, ele nunca respondeu. Foi por isso que ela decidiu espiar. E aí, quando ela espiou, ela viu aquela mesma figura encapuzada, olhando agora diretamente para ela contra a janela. Mas, de novo, ela não conseguia identificar quem era, porque essa pessoa tava usando uma máscara. E aí ela gritou, a Melinda, a mãe dela, foi
foi correndo desesperada pelas escadas do porão para ver o que tinha acontecido, mas quando ela olhou pelas cortinas, de novo a figura tinha desaparecido. Nessa segunda vez, a Melinda entendeu que aquilo era perigoso, aquelas pessoas estavam chegando muito perto da casa. Então eles decidiram chamar a polícia. A polícia, quando chegou, levou bem a sério a denúncia. Eles olharam a casa toda para se certificar de que não tinha ninguém lá dentro ou nos arredores. Eles também verificaram aquele longo gramado, fizeram uma pesquisa ali entre os vizinhos para ver se alguém sabia de alguma coisa, mas eles não encontraram absolutamente nada. Então era triste, mas eles tiveram que falar para Melinda e para Ana que apesar de ter acontecido algo que parecia ser sério, a polícia não poderia fazer nada. As duas ficaram bem frustradas e elas esperaram pelo melhor, que talvez aquela fosse uma situação única e não fosse acontecer de novo. Mas o caso foi se repetindo outras vezes. Virava e mexia, eles estavam ou jantando ou fazendo outros afazeres ao longo do dia e viam aquela figura observando a casa. A Melinda, nos momentos em que ela não estava dando aula ou ensinando futebol para as garotas do colégio, ela estava em casa cuidando do filho com síndrome de Down. Então ela ficava muito preocupada, principalmente pelo filho. Ele já exigia cuidados especiais. Se alguém tentasse entrar na casa, seria muito perturbador. E todas as vezes que ela desconfiava de alguma coisa ou que ela via aquela figura ao longe, ela chamava a polícia. Mas a polícia, todas as vezes, de novo, não tinha o que fazer. Chegou uma hora que os próprios policiais acharam que talvez a família estivesse enlouquecendo. Talvez os Pleskovic estivessem querendo atenção, eles estavam meio sem nada pra fazer, estavam chamando a polícia à toa, inventando uma história. E foi escalando a ponto dos próprios Pleskovic pensarem, tá, eu acho que a gente realmente tá enlouquecendo. Isso não tá acontecendo, a gente tá tendo alucinações. Em uma manhã, o Bruce saiu de casa e ele foi pegar o carro pra ir pro trabalho e ele percebeu que tinham vários parafusos no pneu. E pior do que isso, começou a sumir dinheiro e também o laptop de um deles de dentro da casa. Então tava muito preocupante a situação. Quem tava fazendo isso? Não podia ser ninguém da família e ao mesmo tempo quem tava entrando na casa sem eles verem e pegando coisas de valor. Algumas semanas depois, as chaves do carro da Melinda também desapareceram. E esse terror foi escalando num nível, como o perpetrador tinha roubado as chaves do carro dela, de madrugada ele ficava acionando propositalmente o alarme do carro para acordar todo mundo. E não só durante a noite, eles passaram a ter noites muito agitadas, mas às vezes durante o dia. Então, a gente pode perceber que quem quer que estivesse fazendo aquilo devia estar relativamente próximo da casa, porque para você conseguir acionar o alarme do carro, você não pode estar muito longe. O dinheiro mesmo começou a faltar em excesso. No começo eram pequenas quantidades, depois foi aumentando. Então a família estava realmente preocupada de estar sendo um alvo. Um dia, quando o Jeff estava sozinho em casa, ele disse que viu aquela mesma figura tentando colocar o braço pela porta de vidro para tentar entrar na casa. Ele disse ter conseguido assustar o intruso que foi embora. E aí, em meio a tudo isso que estava acontecendo, para piorar a situação, o Jeff e a Ana estavam fazendo os preparativos do casamento. E aí, uma semana antes, a Melinda, a mãe, recebeu uma ligação, porque era ela que estava em casa no momento em que o telefone tocou, dizendo que eles precisavam pagar o casamento, senão ele seria cancelado. Basicamente, eles precisavam pagar o local onde o casamento ia acontecer. E ela também foi informada que o cartão do Jeff tinha sido recusado 14 vezes. Então a Melinda precisava resolver essa situação e ela estava muito estressada, ela não conseguia dormir direito, estava tendo que cuidar do filho, várias tarefas para fazer, uma pessoa que ficava aterrorizando a casa e além disso ainda precisava se preocupar com o dinheiro do local do casamento, sendo que estava tendo dinheiro roubado da casa dela. Mas o que aconteceu no dia 23 de outubro de 2017 foi muito mais perturbador do que alarmes de carro disparando ou um computador perdido. Os eventos daquela noite mudaram a cidade de Strongsville para sempre. Naquela noite, o Bruce, o Jeffrey e a bebê deles de 15 meses, que já tinha nascido, combinaram de ir jantar no restaurante onde a Ana era garçonete, no Applebee's. A Melinda também deveria ir jantar junto com eles, mas ela não apareceu. O Bruce ficou bem preocupado com a esposa não aparecendo e ela não estava respondendo mensagem nem atendendo ligações. Então eles fizeram um jantar bem rápido e o Bruce insistiu pro Jeffrey levar ele para casa o quanto antes. Então o Bruce, o Jeffrey e a bebê chegaram em casa. O Bruce entrou primeiro e foi até a cozinha. Ele acendeu as luzes para encontrar o corpo ensanguentado da esposa dele caído no chão. Foi aí que a polícia de Strongsville recebeu uma ligação dizendo o seguinte: acho que alguém matou a minha esposa. Ela parece ter sido esfaqueada com várias facadas
facadas. 911, what's the address of your emergency? Somebody's been attacked in my house. No plus was attacked. He was attacked by whom? Do you know? We just came home. She's on the kitchen floor. We found her in the kitchen. She's not moving. I took the kids and I walked outside. I didn't know. So does she look like she was beaten or what? She has blood all around her. I grabbed the child and left. Ele também comentou que essas facadas pareciam ter ocorrido nas costas e que eles tinham pessoas tentando invadir a casa o ano todo. Mas o Bruce, além de estar muito mal com o que aconteceu, ele estava extremamente irritado com a polícia. Ele acrescentou: "Você sabe que pedimos às pessoas para vigiar nossa maldita área. Tivemos pessoas tentando invadir, inclusive essa semana. Não sei o que tá acontecendo nessa cidade. Vocês deixaram cair a porra da bola." Então será que a Melinda tinha sido morta tentando interromper que alguém entrasse na casa deles? O mais triste de tudo é que no momento em que a Melinda foi atacada, ela estava em casa sozinha junto com o filho, Kyle. No assassinato, logo em seguida, o funeral aconteceu em uma igreja e quem carregou o caixão foi o Bruce e o Jeffrey. E o funeral aconteceu dias depois do que teria sido o casamento da Anna e do Jeffrey. É claro que o casamento não aconteceu, a família estava de luto e foi uma situação muito intensa. Bom, depois do assassinato, os investigadores precisavam descobrir quem tinha sido o culpado e quem estava aterrorizando a família durante muito tempo. Depois de uma grande investigação, os policiais encontraram uma faca bem grande dentro da caminhonete que pertencia ao Jeffrey. Eles determinaram que o sangue que estava na faca era da Melinda. O DNA encontrado no cabo da faca era do Jeffrey. Eles também encontraram sangue na maçaneta do lado do passageiro. Depois que o Jeffrey foi interrogado, ele disse que provavelmente aqueles perpetradores que estavam aterrorizando a casa tinham plantado aquela evidência dentro da van dele para que eles pudessem sair impunes. Dentro da van também foi encontrado um par de sapatos ensanguentados e um revólver. Isso porque a Melinda, além de ter sido esfaqueada brutalmente mais de 30 vezes, também levou tiros. E é claro que nenhum dos membros da família imaginava que algum deles poderia ter sido responsável. É claro que era uma armação. Não. O que eles não imaginavam é que a pessoa que estava carregando o caixão da Melinda e que ia se casar com a filha dela na mesma época tinha assassinado a sangue frio. O Jeffrey tinha planejado o assassinato da sogra durante 16 meses. Foi ele que aterrorizou a família durante todo esse tempo e depois tentou montar uma cena do crime para parecer um roubo mal feito. Em algumas das ocasiões, ele era o estranho mascarado. E às vezes, quando era ele que relatava aquele incidente suspeito, não tinha ninguém ali. Uma investigação mostrou que o Jeffrey atacou a Melinda pelas costas, na frente do filho dela, de 18 anos. Depois, ele foi jantar com o Bruce no Applebee's, deixando a Melinda sangrando no chão da casa. E é claro, o Kyle sozinho, incapaz de compreender o que estava acontecendo. A Anna e o Jeffrey tinham agendado o casamento para outubro de 2017. Ficou combinado que o Jeffrey ia pagar o local e também enviar a parte dele dos convites. Já o Bruce e a Melinda iam cuidar de todo o resto. Desde o início, os pais do Jeffrey não se envolveram com os planejamentos do casamento. De acordo com o Jeffrey, eles nem gostavam dos Plaskovich. A Melinda tinha pagado o local do casamento, já que o cartão do Jeffrey tinha sido recusado, e ela estava planejando conversar com ele sobre isso. Ele também não tinha enviado os convites que ele deveria enviar. Os Plaskovich estavam tentando entrar em contato com a família do Jeffrey para conhecer eles antes que o casamento acontecesse. Só que isso nunca deu certo e o Jeffrey disse que eles não queriam ser amigos dos pais da noiva. Mas no dia 23 de outubro, tudo tinha mudado. O Jeffrey disse que os pais dele queriam conhecer os Plaskovich e que, inclusive, eles poderiam marcar um jantar para eles reembolsá-los do valor que eles tinham gastado para pagar o local do casamento. Só que o Jeffrey acabou mudando os planos, o que o Bruce achou um pouco estranho. Ele então recebeu uma mensagem da Melinda antes deles irem jantar, pedindo para encontrá-lo. Só que a forma em que aquela mensagem foi redigida não correspondia à forma que a Melinda normalmente falava. O Bruce chegou no restaurante no horário certo, mas ele não encontrou ninguém. Então ele decidiu sair e ir pra academia. E aí ele recebeu uma ligação da Anna, da filha dele, pedindo para ele encontrar a família no restaurante, e o Jeffrey também ligou diversas vezes para falar a mesma coisa. Quando o Bruce chegou lá, o Jeffrey estava esperando junto com a bebê. E de novo ele ficou preocupado quando a Melinda não apareceu e o celular dela estava desligado, não tendo falado com ninguém que estava ali. O Jeffrey também comentou que não tinha conseguido entrar na casa porque o código de segurança não estava funcionando. O Bruce ficou ainda mais preocupado, principalmente levando em consideração os eventos que estavam acontecendo na casa nos meses anteriores. Só que ele pensou que talvez tivesse surgido alguma coisa que precisasse da atenção
atenção da Melinda. Talvez o Kyle tava precisando de alguns cuidados especiais e ela não conseguisse sair de casa. Quando eles estavam saindo do restaurante pra ir até a casa, a caminhonete do Jeff tava precisando de gasolina. Antes de ir pro restaurante, ele passou na casa dos pais dele pra pegar alguns galões, e aí o Bruce teve que ficar esperando o Jeffrey encher de gasolina o tanque. O Bruce notou que parecia estar demorando uma eternidade pra ele conseguir encher aquele tanque, mas enfim, ele ficou ali cuidando da bebê enquanto isso. Quando eles chegaram na casa, o Jeffrey pegou as chaves e no começo ele agiu como se não tivesse conseguindo abrir a porta, mas depois eles conseguiram entrar e enfim, foi a hora em que eles encontraram aquela cena terrível. O Jeffrey falhou no teste de polígrafo e, a princípio, como eu comentei com vocês, ele negou ser o assassino. Ele disse que a Melinda ficou brava com ele por ele possuir uma arma e por ele ter acusado a Ana de traição. Então, pouco antes do casamento, ele estava acusando a noiva de ter o traído. Ele disse que nessa hora, quando ela estava confrontando ele, ela teria ficado furiosa e aí ele pegou a arma e atirou nela em legítima defesa. Ele alegou que ele não se lembrava de ter esfaqueado ela mais de 35 vezes. Ele só se lembrava do revólver. E ele não deu nenhuma explicação para ter cometido o ato até hoje, mas muitas pessoas acreditam que o fato dele não ter pagado o local do casamento também influenciou na decisão de matá-la. Ele tentou usar algumas coisas como álibi. Ele disse que tinha ido na casa do pai para buscar gasolina antes de ir para o restaurante e encontrar a família. Mas os investigadores conseguiram retirar dados do celular dele e imagens de câmeras de segurança que o colocavam na casa no horário do assassinato da Melinda. Eles também conseguiram imagens das câmeras de segurança do vizinho que conseguia pegar a porta dos fundos da casa dos Pleskovic. Então eles pegaram as filmagens do dia em que supostamente uma pessoa tentou arrombar. As filmagens mostraram que ninguém apareceu naquele dia. E esse foi o dia que quem relatou o acidente foi o Jeffrey. Durante a cena do crime, o Jeffrey também estava extremamente calmo e ele nunca expressou nenhuma preocupação com a Melinda ou com os outros membros da família. Ele acabou sendo condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional depois de 33 anos. A defesa do Jeffrey tentou alegar que ele tinha se declarado culpado para evitar que a família ouvisse detalhes horríveis, porque em teoria ele saberia o quanto eles estavam sofrendo. Eles também tentaram dizer que ele não era um assassino a sangue frio. E nesse caso, a família ficou bem preocupada do Jeffrey conseguir se safar como legítima defesa, mas não deu certo. Um dos detalhes mais tristes dessa história é que o filho deles com síndrome de Down não consegue entender o que aconteceu com a mãe. Ele ainda procura por ela quando eles estão jantando. De acordo com o Bruce, ele fica olhando pela janela durante toda a refeição, esperando a mãe chegar. E assim, é claro que o Jeffrey é um assassino a sangue frio. Ele simplesmente deixou a Melinda ali no chão enquanto o Kyle assistia toda a cena e ficou sozinho durante horas na casa, sem entender o que estava acontecendo, enquanto ele estava jantando. A Ana, durante o julgamento, que estava prestes a casar com o Jeffrey, também deu uma declaração. Jeffrey Scullin nunca deveria ser autorizado a andar livre novamente. Ele é um manipulador, um mentiroso patológico, um ladrão, um sociopata e, acima de tudo, um assassino sádico. Ele não mostra remorso e merece passar seus dias longe dos inocentes. Esse caso me chocou do começo ao fim. Como eu falei pra vocês, Os Estranhos é um filme que me deixa muito agoniada, porque imagina uma pessoa que tá ali em volta da sua casa te aterrorizando, que você não sabe quem é e que você sabe que pode a qualquer momento conseguir entrar e fazer alguma coisa pra você. E pensar que esse estranho, na verdade, era alguém que morava dentro da sua própria casa. Bom, esse foi o caso de hoje. Comentem aí se vocês já conheciam e até a próxima.